pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vou tentar abrir aqui um episódio onde eu falo com vocês somente coisas que eu sinto espiritualmente, né? Onde estou sempre em aprendizado. A maioria das coisas que eu falo aqui são coisas que a gente vai juntando informações ali, vai fazendo consultas aqui, acolá, vai vendo. Tô fazendo isso pra tentar mexer aqui e ficar mais centralizada, tá? São coisas que a gente, juntando 20, 30 pessoas com alguns conceitos, a gente pode tornar um terceiro, 21º conceito com relação e com base naquilo que a gente vem vendo por aí. Uma delas é sobre o eclipse, o ano novo chinês também que está acontecendo, e também a quaresma, né, que são aqueles 40 dias que o nosso Jesus vai ressuscitar. E antes de tudo isso, a gente fala sobre o carnaval, né? O carnaval sendo ele uma prática que o nome já é bem explícito, que é carnaval, ou seja, a festa da carne. E eu sempre fui para carnaval, né? Mas vai fazer em torno de uns 4 anos ou 5 talvez, mas eu vou arriscar em 4 anos que eu não frequento mais carnaval, porque eu não venho sentindo positividade mais de ir no carnaval, né? Nada contra, mas também eu, por opção minha, se eu posso escolher por mim, eu opto a não ir. Primeiramente, um dos pontos por que eu não estou indo. Primeiro, eu vejo que esse momento que está sendo agora representado é uma força que está se abrindo de um portal até, vamos dizer, obscuro, né, onde vai forçar pessoas que estão mais suscetíveis a esse tipo de vibração mais negativa a cometer o que é realmente mais negativo de si para o mundo, para o externo. Ou seja, todo mundo é capaz de fazer maldade, de fazer ruindade, ou de fazer ruindade e maldade não só com o outro, mas consigo mesmo. Por que que eu vejo isso? Principalmente a minha gata aqui. Por que que eu vejo isso? Hoje eu tive um dia onde eu já venho pensando nisso desde o dia 10, enfim, desde quando o pessoal falou que, né, o eclipse estava para acontecer. Então isso já vem, né, martelando na minha cabeça, e com pesquisas, e eu também já inclinado para esse lado espiritual, venho percebendo que esse carnaval ele tá fazendo com que as pessoas sejam testadas para ver qual caminho agora você vai seguir, qual caminho você vai dar mais força dentro de você, aquele seu lado negativo ou aquele seu lado positivo. Nesse momento eu não uso a palavra sombra, porque agora eu entendo que lá no nosso lado sombra, às vezes tem coisas positivas sobre nós que a gente não olha para ele. Então você pode confundir. Então vamos usar aqui o termo negativo, né, pra gente conseguir entender, porque na sombra pode estar nosso amor reprimido, né, que a gente aprendeu desde a infância a não mostrar ser uma pessoa vulnerável, ou que não recebia tanto carinho, ou que não sabe demonstrar esse carinho por ser algo reprimido e ficou nas sombras. Mas enfim, lá tem outro tipo de sentimento. Pode também ter fofoca ou a ira, enfim, mas não é de todo mal, né? Vamos lá. Então, no dia de hoje, aconteceu 3 situações. Olha ela querendo fugir, eu não vou fechar a janela porque tá calor e eu não tenho dinheiro pra botar rede. Se quiser fazer um pix é do meu e-mail, tá? Beleza? Enfim, então eu reparei que, primeiramente, assim que eu entrei no trem, no metrô, quer dizer, sentido Corinthians, né, Itaquera, Corinthians, enfim, sentido ao contrário da Barra Funda, linha vermelha, eu comecei a escutar umas músicas de um artista que eu sou muito fã mesmo, que ele é brasileiro, ele é muito conhecido, fez um show no Anhangabaú, que ele dá força pra gente nas músicas, mas se você se deixar levar demais, você pode começar a ter acessos até a um lado sombra. Tô vendo minha gata aqui se rastejando, não, você tá querendo chamar atenção mesmo. Seu lado sombra, que vocês podem acabar fazendo coisas que realmente não era o que você queria, mas como as nossas escolhas arcam em consequências, não tem como depois fugir de lá, né? A culpa não é do artista, a culpa eu não tô jogando pra ninguém, porque eu vou continuar ouvindo essas músicas, só que agora eu escuto tendo a consciência de tudo isso, né? Por isso que eu acredito que em algumas religiões acabam proibindo de escutar músicas do mundo, digamos assim, porque talvez
são ovelhas que não sabem diferenciar uma coisa da outra e não sabendo diferenciar, acabam sendo levadas. Mas se ter a consciência que aquilo está acontecendo, já é uma saída para vocês. Então, escuta a música gospel e escuta a música do mundo. E se controla, porque a culpa de você tá assim é sua. Ah, mas foi fulano. O fulano só chegou nesse ponto porque você deixou. Enfim, são questões enormes. Tem questões também que a gente pode envolver a infância, que aí eu estou ligada que uma criança não tem noção de tudo e que ela é vulnerável e tá à mercê de adultos, mas estou falando de coisas que você consegue tomar atitude dos seus 18 pra frente. Se você foi feita de trouxa no relacionamento, em 30 relacionamentos, a culpa é sua. A culpa é minha que eu fui feita de trouxa, entende? Resumindo, entrei no metrô, e na minha frente, no caso eu estava na frente, a mocinha, uma morena, uma negra, na verdade, linda, com cabelo cheio assim. Acho que ela estava vindo de alguma escola de samba. E ela estava com uma rodinha, uma mochila de rodinha, empurrando, e uma ecobag com umas penas. Acredito eu que ela estava vindo de uma escola de samba. Aí eu, como CLT cansada que somos, né, saí na frente dela assim que abriu, mas ela estava tentando fechar meu caminho pra eu não sentar onde ela queria sentar, mas não sentava. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu dei uma de Fórmula 1, passei na frente dela e sentei. Ela se sentiu ofendidíssima porque eu não deixei ela fazer isso. E aí, como vingancinha, sentei assim de frente pra ela, e aquelas cadeiras preferencial na vertical, na horizontal, perdão. Ela sentou, mas antes de sentar, ela com a sua ecobag aqui, eu sentada aqui, ela pegou a ecobag, rodou assim e jogou na bolsa do colo dela. Aí eu pensei, falei, mano, eu não vou comprar essa briga, eu não vou bufar, eu não vou torcer o nariz, porque eu entendo que ela estava, pra quem tem mais sensibilidade, e eu notar que ela estava numa energia mais de ataque, sabe aquela pessoa que bate o pau no chão assim, quer ir pra briga? É o que ela tava fazendo, entendeu? Eu falei, não vou fazer isso, vou ficar quietinha, beleza. Parei assim, aí eu senti que ela começou, sabe aquelas mulheres que ficam bravas, que começam a mexer na bolsa rápido, levanta assim, já começa a mascar chiclete. Eu falei, bicho, minha filha, pode ficar louca sozinha, não vou ficar louca não. E aí eu peguei os meus fones de ouvido, botei no ouvido, e aí eu comecei a meditar assim, né? E aí eu tava escutando uma música desse meu artista famoso, que eu não vou parar de escutar, mas que vibrações têm poder, e ele usou uma que tinha, não sei se é sabendo ou não, mas independente, quem quer escutar, escuta. Daí então me começou a vir ideias na minha cabeça que, confesso, não é orgulhosas, não é positivas, não é dignas. E daí então, quando eu pensei sobre se porventura eu fizesse isso, veio veio realmente parecia uma cabeça na minha cara, assim, falando comigo, mas a voz era muito mais nítida, falando, é assim que ele consegue fiéis. Ou seja, eu parei e refleti, e é mesmo. Eu estava num vagão onde tinha energias de bebida, de droga, de luxúria, porque é normal de mulheres ter esse tipo de atitude, porém numa época, num período que estamos mais suscetíveis a tá tudo à flor da pele, à flor da carne, essas energias ficam mais livres. E o que foi o que aconteceu comigo? Eu tenho certeza que eu já tenho um lado pendente para isso, e aí eu fui influenciada e deu mais gás para eu pensar por esse caminho, ou seja, eu vou para ela. Esquerda e direita não significa partido, não significa. Enfim, o lado certo e o lado errado. Vamos lá, entendeu? Enfim. E aí então eu me policiei de novo, ou seja, em um vagão, antes de chegar no meu destino final, eu tive uma questão de conflito, uma questão de escolha, e sem contar a outra colega que entrou no vagão, e ela entrou com o leque dessa forma, e ela tava bebendo, normal, e eu tava assim, parecendo uma... não sei se tava parecendo que tava dormindo, se tava meditando, mas eu estava meditando, e aí parece que ela se incomodou comigo, sei lá, gente, pode ser uma pira na minha cabeça também, algo assim. E aí ela pegou o leque e fez pá, bateu assim com força, e aí eu me desconcentrei, né? E olhei pro cara dela, e ela estava me olhando, então, gente, não é loucura da minha cabeça. Enfim, vamos lá. E aí ela teve uma ação dessa e ela começou a falar, ai, eu falo alto mesmo, ai, eu bebo mesmo, ai, sei que lá, incomodados que se mudem, sabe? Tipo, uns negócios assim que eu fiquei, ah, tá bom, tá.
Pensei, eu não vou comprar essa briga de novo, botei meu fone de ouvido e continuei o meu trajeto. E daí então, tudo essas questões veio à tona a pensar em como que esse submundo, vamos supor assim para vocês entenderem do que eu estou falando, submundo, né? Mas não é exatamente dessa forma que eu enxergo, mas para entender, está tendo tanta potência em vir para a Terra para conseguir literalmente fiéis e fãs para ir para outro caminho. Sem contar que no ônibus eu vi gente baforando, eu vi gente se mordendo, porque a gente, quando, né, tem umas experiências na rua, a gente consegue decifrar exatamente o que está acontecendo com os demais. Cada vez mais o nosso futuro está se inclinando a ter pessoas que sim vulneráveis à carne. E esse processo, eu, começando por mim, falando por você, se eu tenho que desapegar 100%, eu falo que eu estou me desapegando. Ai, eu acho que nem 58, posso estar na casa dos 72, eu não quero, enfim, eu tô ainda aprendendo também. Eu não vou ser hipócrita de falar, mas resumindo, nesse carnaval, nessa energia que a gente tá propícia, e lê um pouco sobre 2026. É um ano que, tomem cuidado, vai ter muita influência negativa, principalmente vocês meninas. Não vai pro verdinho, pro rosinha, pro laranjinha, pro roxo, pro rosa. Não se vendam, porque isso vai estar muito mais suscetíveis para vocês. Não fiquem vivendo de migalhas, né? Vocês meninos, cuidado com o prato que é lhe oferecido pelo nosso anjo caído, né? Todo mundo já entendeu, porque ele oferece, opção sua comer ou não. Não adianta falar que a culpa é Não adianta falar que a culpa foi do outro lado, porque quando dois querem, um não briga, né? Então já começamos por aí. Com drogas, né? A gente sabe que isso é uma questão que envolve tanto o masculino como o feminino, mas a gente tá falando de dores que são maiores para cada um, mas não significa que um tá ali e o outro não tá cá, entendeu? Então, esse ano é um ano de prova, é um ano de... Vamos ver se a sua carne realmente é forte, que não consegue fazer algo de... Um negocinho de errado você faz, certeza, entendeu? Então é como se eles tivessem rido da nossa cara, tá? Então, provavelmente tem muito mais coisa pra falar pra vocês. Se vocês gostaram de vídeo assim, deixa aqui nos comentários, né? Eu tô botando pra fora pensamentos que eu deixo pra vocês e principalmente pra mim daqui a um tempo, pra ver o quanto evoluir. Eu tava com medo até de esquecer essa linha de raciocínio que eu tive aqui com vocês, porque eu acho muito relevante. E há outro tema que a gente vem abordar aqui, que foi até algo que eu estava pensando nesse mesmo compilado de downloads, digamos assim, é que Compostela, um youtuber que eu sigo demais, parece que foi, que eu falo, o universo com a tecnologia, com a modernidade, ele também é moderno e vai se conectar com você de formas modernas. Não tem pra que ele ficar na época das pedras, sendo que ele consegue, né? Hoje em dia, se a gente pensa em vassoura, vai olhar no Facebook e tá vendendo vassoura. Então, se o sistema humano consegue controlar isso tudo, pensando numa forma terraplanista, no sentido de ser, sabe, Illuminati, conspiradora, enfim, consegue dominar a nossa parte mental, imagina Deus, imagina o universo, imagina mentores, imagina forças positivas que querem nos orientar. E assim que eu vi o vídeo, antes de eu ver o vídeo do Compostela, onde o título era Seja Obcecado por Você Mesmo, eu estava vendo uma foto minha, e aí eu falei, calma, namorado, deixa a gente chegar em casa pra gente se namorar. E isso, depois de pensar nessa frase, nesse pensamento, conversando comigo mesmo, entrei no YouTube e tava lá, seja obcecado por você mesmo. Ou seja, gente, o centro é nós. Enquanto a gente tá tentando olhar pra fora e agradar os outros, você não está se namorando. Então, um spoiler, né, um índice, uma sinopse, digamos assim, eu falei certo, sinopse? Para falar do nosso próximo tema, também para mim não esquecer, vamos falar sobre ser obcecado pela gente mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
tenha conseguido entender um pouco da minha linha de raciocínio. Eu vim aqui de uma forma desorganizada, só joguei aqui o conceito pra vocês porque é algo que eu não quero esquecer, tanto pra mim e quanto coisas pra vocês que eu acho útil. Uma menina normal, uma menina barra mulher, barra jovem senhora, vem aqui falar sobre experiências espirituais. E que nesse mundo a gente veio com o destino de aprender. Porque, primeiramente, esse é um planeta de doentes. Então, todos nós somos doentes. Eu sou doente, você é doente, tirando a parte física, a parte mental, principalmente, né? É isso. Tchau, até o próximo vídeo. E até. Deixa um curtir, um comentário se você acha isso relevante, se tem algum sentido pra você, tá bom? Tchau.